você que não me conhece, meu nome é Ana e por aqui tudo vira conteúdo. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o dia que nós compramos um apartamento e não contamos pra ninguém da família. Nem família, nem amigos, ninguém. Fica até o final porque esse vídeo vai ser importante pra sua vida. A história é a seguinte, compramos um apartamento, não contamos pra ninguém e eles só foram saber quando a gente já estava morando aqui. Bom, a gente construiu uma casa no terreno da minha sogra. Antes que vocês falem, por que construiu isso aqui? A princípio a gente ia pagar aluguel, mas ela preferiu que a gente ficasse ali, né? Convenceu a gente de ficar ali. Então construímos uma casa no terreno da sogra. E vocês sabem como é morar com sogra, né? Bem complicado. E nesse tempo que a gente tava lá, a gente tava tentando comprar alguma coisa. Ou apartamento, ou casa, qualquer coisa. A gente tava juntando dinheiro pra conseguir comprar alguma coisa. Até que chegou o momento que a gente conseguiu comprar um apartamento, assinamos até o contrato e deu tudo errado. Compramos esse imóvel, começamos a pagar, veio a pandemia, foi bem na época da pandemia. Chegou um determinado momento que a gente não conseguia mais segurar, porque a gente tava muito feliz e a gente contou para um familiar. Esse familiar nos colocou para baixo, falando que morar em apartamento é ruim, que é pequeno, que não dá para fazer barulho, não sei o que, muita coisa. Então a gente ficou triste, mas enfim, a gente estava pagando, né? Como a gente estava na pandemia, muita coisa atrasou. Então, na hora de assinar o contrato com a Caixa, a gente já tinha assinado com a construtora. Na hora de assinar com a Caixa estava chamando devagar. Tava bem lento o processo de ir lá na Caixa e assinar por causa da pandemia. Eles estavam sendo cautelosos. E nesse tempo, meu marido já tinha sofrido 3 acidentes no trajeto. Então, a gente sentou, conversou, falou assim, não tem como, né? Como a Caixa não chama logo pra gente assinar esse contrato, e esse apartamento era no nome dele, né? Ele tinha que estar trabalhando registrado, é melhor você sair, porque você tá correndo risco de vida, né? E não dá pra esperar a Caixa chamar. Gente, foi só ele sair do emprego que a Caixa chamou. Não deu certo. E pasmem, a pessoa que criticou a compra do apartamento, né, que nos colocou para baixo, comprou um apartamento, já tendo casa própria, tá? Já tinha casa própria, enfim, em outros lugares também comprou um apartamento e tava cogitando morar no apartamento. Então, só que a gente não desistiu. A gente deixou as pessoas acreditarem, né, que a gente tinha desistido depois de perder esse apartamento, mas a gente não desistiu. Juntamos 35 mil reais e mesmo tendo essa entrada, nada dava certo. Nada dava certo, gente. Até que chegou uma hora que ficou insustentável morar na minha sogra. A gente teve um problema com ela ali. A minha sogra, ela sempre foi muito querida numa parte, mas complicada em outra. É difícil de explicar pra vocês. Se eu for tentar explicar, esse vídeo vai ficar muito grande. Mas o que deixou a situação complicada foi que ela passou dos limites. Ela mandou mensagem pro meu marido se passando por outra mulher, achando que meu marido não ia me mostrar. Gente, foi um rolo. Enfim, não falem mal dela aqui, porque ela já faleceu, vai puxar o pé de vocês. Então, é complicado explicar a minha sogra. Eu gostava muito dela, mas tinha essa parte que era muito difícil de entender. Eu só fui entender depois de muito tempo, enfim. E aí a gente resolveu sair de lá para pagar aluguel. E foi só a gente sair de lá para pagar aluguel que a gente conseguiu comprar esse apartamento aqui. E sem dar dinheiro nenhum de entrada, porque a gente nem tinha mais aqueles 35 mil lá atrás. Chegou um momento que a gente não desistiu, mas a gente perdeu a esperança e gastamos o dinheiro. Outra coisa que a gente fez em silêncio foi sair da minha sogra, sem falar nada pra ninguém. Eles só foram saber quando o caminhão parou na porta de casa e a gente jogou tudo as coisas dentro do caminhão. Na verdade, eu fiquei meses encaixotando tudo, né? E, enfim, guardando. Eu nem deixava minha sogra entrar no quarto, porque se ela entrasse no quarto, visse tudo encaixotado, ela ia enlouquecer. Ela queria e não queria que a gente saísse de lá. É meio complicado, enfim. Quando a gente saiu lá da casa da minha sogra e fomos morar em um apartamento alugado, as pessoas falaram mal também. Saímos de lá, resolvemos pagar aluguel em um condomínio fechado, num apartamento, e nossos familiares falaram mal disso também. Falaram que a gente não ia conseguir dar conta, falaram que eu tinha que pegar... Isso falaram na minha cara, tá? Por que você não pega uma kitnetzinha mais barata? Gente, eu nunca pedi um centavo pra ninguém. Mas só pelo fato de a gente estar morando num lugar bom, eles achavam que a gente não era capaz. E mal eles sabiam que nesse tempo a gente estava pagando aluguel, pagando o condomínio do aluguel, as nossas contas em dia, pagando esse apartamento aqui, que no início as parcelas são pequenas, mas depois vai só aumentando, né? Até que chegou um momento que ficou R$ 1.300, então a gente tava dando conta de pagar. Foi difícil, não foi fácil, tá? Foi difícil, mas a gente tava dando conta de pagar. E o balão, que era a entrada,
que a construtora pediu pra gente de 15 mil. Essa entrada foi parcelada em 3 vezes, mas quando chegava a data, a gente tinha que dar 5 mil, mais a parcela do financiamento, pagar as nossas contas, condomínio, aluguel, enfim, viver, né? E a gente tava conseguindo fazer tudo isso. Quando eu saí da minha sogra, eu não tinha nem emprego, gente. Eu não tinha emprego. Foi só eu sair de lá que eu consegui emprego numa multinacional. Eu entrei como auxiliar de produção. Essa multinacional foi muito boa, porque meu filho nasceu. Eu sempre tive muito medo de ter filho em hospital público, tanto meu primeiro filho quanto o segundo filho. Deus me abençoou muito porque eu tinha plano de saúde, né? Os médicos falam que eu não tenho dilatação, então é bem complicado. E os meus filhos nasceram nesse hospital. Claro que o salário desse emprego foi importante, o plano de saúde foi importante, mas a renda principal não via desse emprego. O meu marido, ele sempre trabalhou em casa, tá? A renda principal veio da nossa empresa. A gente tem uma pequena empresa, a gente trabalha em casa, então eu chegava em casa e ajudava o meu esposo para no outro dia poder enviar os nossos produtos. Acho importante falar para vocês que se eu fosse CLT e meu esposo fosse CLT, não seria impossível, mas seria muito mais complicado conseguir dar conta. O que a gente ganhava é muito mais do que um CLT, então, enfim, eu tava na empresa para ter uma segurança. Se acontecesse qualquer coisa, pelo menos o aluguel eu tinha. Mas nunca aconteceu nada porque a gente tinha força de vontade, garra para vencer. Enquanto isso, estavam todo mundo falando, dai nas nossas costas. Só tinha 2 pessoas que sabiam, que era a minha irmã, a madrinha do meu filho. No início desse vídeo eu falei que ninguém sabia. Só que elas, gente, foi como contar pra ninguém. Elas ficaram quietas do início ao fim. E foram as únicas pessoas que nos apoiaram e nunca falaram um A pra nada. Enfim, ficamos 2 anos e meio pagando aluguel até que ficar pronto, né? Quando pegamos a chave, continuamos em silêncio. A gente só foi contar pras pessoas, pra todo mundo, quando a gente estava morando aqui. E é claro que eles não gostaram, né? Muita gente ficou de cara, ficou brabo, não gostaram. Não gostaram de jeito nenhum. Minha mãe não gostou. Ai, por que você não me contou? Não sei o que lá que tem. Gente, eu lá vou saber quem tem intenções erradas. Não sei, entendeu? Já tava o de diz que me diz, que chegava no nosso ouvido, fora as coisas que não chegavam. Então, assim, minha mãe não gostou, não me deu nem parabéns. A minha sogra, eu fiquei muito feliz com o áudio dela, porque ela me deu parabéns. Meu cunhado deu parabéns, minha cunhada, tudo bonitinho. Amigos que eu consideravam, cara, fingiram que não viram, não deram parabéns, não deram... E amigos de coração mesmo, nada. Minha avó pegou e mandou uma mensagem, apagou, demorou um tempão, escreveu outra dando parabéns pro meu marido. Como se o esforço fosse só do meu marido. E mais uma vez eu tive a oportunidade de analisar as pessoas, né? Bem complicado, mas fazer o quê? Enfim, a gente sabia que a gente ia desagradar as pessoas. Por mais clichê que pareça, tem muita gente que quer te ver bem, mas não quer ver você melhor que elas. Não que um apartamento seja, oh meu Deus, mas só o fato de você ter conseguido, só o fato de você estar feliz e ela não estar feliz naquele momento, já deixa ela triste. Então, para não correr o risco dessas pessoas saber, acabou que ninguém sabia. E foi a melhor escolha, a melhor decisão que a gente fez. Foi a melhor decisão sair de lá em silêncio, foi a melhor decisão entrar aqui em silêncio, foi a melhor decisão ter meu filho em silêncio, só foram saber também quando eu tava em casa. As pessoas vão ficar brabas, mas foda-se, é a sua vida, você faz o que você quiser. Eu tô trazendo esse vídeo aqui, não é um vídeo que eu costumo trazer, porque esse canal é um canal de vlog. Inclusive, se inscreva pra me ajudar, tá? Porque esse apartamento tá vazio, preciso imobiliar, gente. Eu tô trazendo esse vídeo aqui porque eu fiz esse vídeo na outra rede vizinha e eu vi que tem muita gente que precisa desse vídeo. Eu vou ler alguns comentários pra vocês. Família Moreno comentou: é o que eu sempre falo pro meu marido. Moramos no quintal da minha avó. E já compramos carro e perdemos. Compramos terreno para construir e perdemos. Já falei para ele, quando não formos pagar aluguel, nossa vida não vai para frente. Ela que tá falando, não sou eu. Ciros 21. Demorei um tempo para no final entender que nossas conquistas pessoais são nossas. Não há a menor necessidade de comunicar nada a ninguém. Viagens, bens materiais, festas. Concordo, Ciros. Maria Antônia. Quando comprei meu primeiro carro, também só souberam quando meu carro estava na garagem. Ficaram bravos, porque eu não tinha pedido opinião. A gente não precisa de opinião, a gente precisa de Pix. Disse, não preciso de opinião de ninguém. Tá certíssima. Carol, pago aluguel e sou super criticada, mas eu e meu marido vivemos melhor do que todo mundo da família que construiu em terreno de sogra e não tem paz. E não é só em terreno de sogra não, tá?
Não é só em terreno de sogra. Se você não tem teu cantinho, ó, já chego lá. Grazi Machado, precisava ouvir isso. Realmente não dá para contar mesmo. Então, gente, não se conta sonhos, não se conta planos, não se conta viagem. Viagem você faz, você tira foto, você vive. Quando você está em casa, você posta. Porque hoje em dia a gente vive com a rede social, a gente quer gravar, a gente quer registrar. Então, assim, não é errado você registrar, mas poste. Conte quando você estiver em casa para não dar nada de errado na sua viagem. Comprou casa? Só fale quando você estiver dentro. Comprou carro? Só quando estiver com você. E mesmo assim, reze muito. Tome cuidado. Teve um outro comentário lá que falou que fica meio em dúvida sobre esse tipo de coisa. E eu respondi o seguinte: se aquilo for para ser seu, vai ser seu de qualquer jeito. Mas se você contar para a pessoa errada, muita coisa vai dar errado e aquilo vai demorar para chegar para você. Você vai ter problemas que talvez não era para você ter se você tivesse ficado em silêncio. Mais uma coisa, muita gente fala muito mal de aluguel. Só que, gente, quando você paga um aluguel, você está pagando a sua paz. Você tem paz, você dá paz pro outro também, porque eu não vou falar pra vocês, não vou passar a mão na minha cabeça e dizer que eu fui uma santa. Eu fiz coisa errada, sim, no momento que eu tava fora de mim. Eu fui provocada, então assim, a gente faz coisa errada. Então, quando a gente tem paz, quando a gente dá paz pro outro, a gente consegue pensar melhor, a gente consegue agir melhor, a gente consegue ter foco e tudo dá certo. E as pessoas que falam mal de apartamento, porque apartamento isso, apartamento aquilo, não sei o que, não sei o que, elas esquecem que o apartamento é um bem que você vai ter que só vai valorizar. Você não é uma árvore para criar raízes e ficar ali naquele apartamento se aquele apartamento não estiver te fazendo bem. É o seu bem, você pode vender, você pode alugar, você pode colocar alguém lá. É o seu primeiro bem, a sua primeira casa. Agora você vai deixar de tentar financiar um apartamento que, né, é mais acessível do que financiar uma casa por causa do que o outro tá falando. E muitas dessas pessoas que falavam mal de apartamento para mim nunca nem moraram em apartamento. Eu precisei pagar aluguel, morar em um apartamento para entender que não é toda essa loucura que as pessoas falam, não é. Gente, eu morava numa casa que eu não tinha sossego. Eu não tinha sossego atrás, que era minha sogra. Não tinha sossego do lado, que era, né, tráfico. E ainda ficava gemendo com a namorada dele. A rua tinha um menino que cantava funk no karaokê. A frente da minha casa era um estilo de música. Mais adiante era outro estilo de música. Gente, a gente não tinha sossego, nem de dia, nem de noite, hora nenhuma. Eu tive que chamar a polícia para aquele... Porque era uma gemedeira, gente, uma gemedeira. Olha, insustentável. E quando você mora em apartamento, essas coisas podem acontecer sim, mas tem multa. Coisa que em casa você chama a polícia, o vizinho abaixa o som, quando a polícia vai embora, o vizinho aumenta o som. E o vizinho geme de dia, geme de noite, geme de madrugada com a namorada. Gente, teve uma época que a gente teve que comprar uns tampão pra colocar no ouvido pra conseguir dormir. A gente só conseguia dormir com o ventilador ligado por causa da baixaria do tropé que era do lado de casa. Então, assim, vai muito do seu vizinho. Vai muito de você pegar um vizinho que tem o senso, entendeu? Agora, se você não pega, você não vai ter paz nem em casa, nem em apartamento. Enfim, gente, não dê importância para o que as outras pessoas acham. Vá e tire as suas próprias conclusões. O importante é você ter o seu primeiro imóvel. A lição que eu quero deixar nesse vídeo é: cale a sua boca e não conte nada para ninguém antes de conquistar.